Bom dia. Para a pessoa entrar primeiro, né? Bom dia, Fafá. Bom dia, Carol. Bom dia, Bárbara. Bom dia, povo. Gente, o Flores, amigo, eu olho para você agora que eu lembro, só na aula, tá? Por favor, me manda mensagem depois do almoço, tio, por volta das 13 horas, para eu poder responder o que você me perguntou. É porque eu esqueci. Eu olho para você na aula, eu lembro. Na hora. Beleza, depois te chamo lá. Mas não é maldade não, tio. Eu sou lesado mesmo, eu sou sem noção. Eu sou meio perdido às vezes, meio... fico meio bagunçado. Livro 3. Quem é essa, gente? Que é isso? Pessoal, vamos lá. Pessoal, eu falei ontem para vocês de ligação química. Eu vou pedir a vocês que peguem o livro e lá na página 54. É Química 3, ligação química. Eu sei que eu falei. Mas vamos tentar ver isso na prática hoje. Como é que isso cai em exercício? Como é que eu vou aplicar a fórmula? Quais são algumas regrinhas básicas? Fazer alguns acertos conceituais também é importante, tá bom? Então, abra o livro de vocês lá na página 54, por favor. Pessoal, eu estou tentando escrever com essa mesa, então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu não tenho coordenação motora ainda. Mas vai sair. Portanto, que vai embora, ela aprende esse negócio e ele vai sair. Olha só. Primeira coisa que é importante lembrar. Toda ligação química, ela representa a interação entre átomos. Então, a interação entre átomos é uma ligação química, que pode ser, por enquanto, iônica ou covalente. A metálica, a gente vai falar depois dela. Então, uma interação iônica acontece primariamente entre um metal e um não metal. E a covalente entre dois ametais, ametal e hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Então, tem essas possibilidades. Hidrogênio com metal é iônica também. Existe, pessoal, um cálculo que se faz para determinar quando a ligação é iônica ou covalente. O livro até traz uma questão que faz uso desse cálculo. A questão está com um errinho de conceito, depois nós vamos acertar também. Mas tem um cálculo que é feito, que é um cálculo bem simples, para determinar se a ligação vai ser covalente ou iônica. Então, dá para mostrar em termos matemáticos, tem-se um parâmetro matemático para poder falar assim, é iônica, é covalente, tá? Se separa uma da outra. Pensando, pessoal, na aplicabilidade das ligações químicas, quando vai ser iônica, covalente ou metálica, e os tipos de fórmula que foram mostrados nesse capítulo, fórmula eletrônica, fórmula estrutural, fórmula mínima, fórmula molecular, vamos lembrar que todas são usadas em concurso público. E até para você construir um modelo mesmo, para responder a questão de múltipla escolha, você depende dessa fórmula. Então, você tem que saber montar. É importante. Sobre, pessoal, as ligações químicas, a questão 1 aí, alguém poderia ler para mim a questão 1? Questãozinha 1, alguém pode se habilitar a leitura? Mais alguém? Eu leio, professor. Obrigado, Murilo. Vai lá. A destruição do World Trade... Nossa, travou a língua, calma aí. A destruição do World Trade Center em Nova York espalhou poeiras contendo amianto ou fibra natural, também conhecida como asbesto, utilizada na estrutura para conter incêndios. Sabe-se que o pó de amianto é cancerígeno e pode, no futuro, causar doenças nas pessoas que o respiram. Quimicamente, o amianto é formado por silicatos hidratados de cálcio e magnésio. Sobre o amianto, é correto afirmar que ele é...
Vamos lá, pessoal. Sobre o amianto, nós vamos fazer algumas inferências associadas a ele. Só lembrando que o amianto é formado, pessoal, por silicato hidratado de cálcio e magnésio. Então, o amianto, pessoal, ele tem silicato. Deixa eu destacar aqui do jeito que eu quero, que é melhor. Pessoal, então, o amianto ele vai ter silicato de cálcio e magnésio, até destacar, ó, de cálcio e magnésio. Só que esse silicato dele é um silicato que é hidratado. Pessoal, se é um silicato que é hidratado, com certeza, sem sombra de dúvidas, tem o quê? Hidrogênio. Hidrogênio. Mas a palavra hidratado, ela faz referência a quê, Murilo? Algo que é hidratado com o quê? A adição de água? Água. Qualquer coisa hidratada, pessoal, ela tem água. E quando eu pensar na água, pessoal, a água é H2O. H2O é um composto covalente ou um composto iônico? O que vocês acham? Covalente. Covalente, pessoal. A água é covalente, é uma estrutura covalente. Então, você encontra dentro da água estruturas ou ligações que são covalentes. A água é uma substância covalente. Com certeza, é uma substância covalente. Agora, silicato de cálcio e magnésio. Pessoal, mesmo que eu não monte fórmula, tá bom? Eu vou lembrar que cálcio e magnésio, deixa eu colocar em azulzinho aqui, ó, eles são metais na tabela periódica. Então, cálcio é um metal, magnésio também é um metal. Então, vamos lembrar que eles são metais. São metais. O silicato, digamos, silicato é o quê? Pessoal, silicato tem silício. Silício, pessoal, é um semimetal. Na tabela periódica, ele deve estar sendo classificado como ametal silício, mas ele é um semimetal. Mas não é metal não, tá? Silicato tem silício, que não é metal, e oxigênio, que também não é metal. A ligação química entre o silício e o oxigênio, que não são metais, é uma ligação iônica ou uma ligação covalente? O que vocês acham? Uma ligação entre dois elementos que não são metálicos. Iônica ou covalente? Covalente. Covalente. Então, a ligação é covalente. A estrutura, ela vai ser também covalente. Só que esse silicato, que não é metálico, está associado a dois metais, ó, a cálcio e magnésio. A relação entre o silicato, que é covalente, e os metais é feita por uma ligação iônica. Então, você encontra aqui, ó, vamos pensar, dentro da água, ligação covalente, substância covalente. Só o silicato sozinho, toda a estrutura é covalente. Mas o silicato associado ao magnésio, associado ao cálcio, é por meio de uma interação que é iônica, porque eu tenho uma estrutura não metálica com uma estrutura que é metálica. Então, você encontra no silicato hidratado de cálcio e magnésio partes iônicas e partes covalentes. Posso marcar aí dentro que alternativa? Ovo, ovo, ovo. Vou marcar aqui a alternativa. É? É. Pessoal, não é um composto só covalente, porque o silicato de cálcio e magnésio é iônico, mas a água é covalente. Não é uma substância simples, porque não tem só um elemento químico, então não é covalente, não tem apenas um único elemento químico, é uma substância composta, na verdade. Ela não é molecular, porque molecular é grande, é gigantesco. Perdão, é porque só tem ligação covalente. E, na verdade, ela tem ligação iônica também. Pessoal, o silicato de magnésio e cálcio é um sal mesmo, tá certo. Mas não é orgânico. Por que não é orgânico? Por que não é orgânico? Por que silicato de cálcio e magnésio não é orgânico? Não tem como ser. Possível. Pessoal, o que é um composto orgânico? Oi. Fala comigo alguém. Orgânico, orgânico. Tem o quê?
Pessoal, orgânico, fala para mim alguém no chat serve. Isso, deixa eu ver aqui. No chat serve. O chat não quer abrir, não. Isso, Bárbara, obrigado. Carbono. E, pessoal, o silicato não tem carbono. Tem silício, oxigênio, magnésio, cálcio. Não tem carbono. Então, não é um composto orgânico nunca. Não tem como ser orgânico. Tá bom? Então, vamos lembrar, pessoal, que eu vou ter aqui dentro... Professor, Foi o exercício de ontem, o Alice. Foi o de ontem. Pode falar. você pode tirar o chat do reservado? Ah, tá, perdão. Por quê, amigo? Não, é porque caso você comece a travar ou ter algum problema, a gente pode perguntar uns para os outros pelo chat se está acontecendo o mesmo. Ah, tá. Olha aí se tá liberado. Dá uma olhadinha aí, por favor. Acho que tá, né? Não. Não? Tá, tio. Acho. Aqui, agora acho que agora vai. Obrigado, Foi? professor. Nada, amigo. Pessoal, então olha só. Isso. Então, olha só. Composto orgânico tem que ter carbono. Fato, tem que ter carbono, não é orgânico. Ok? Então, vamos lá. Pessoal, nessa estruturazinha aqui, muito fácil, muito tranquila, eu vou encontrar o ácido oxálico, um ácido orgânico muito importante. Importante lá na química orgânica, importante na bioquímica. O pessoal que vai para a medicina, para a área da saúde, vai ver esse ácido com uma certa frequência, tá? Ele está presente em produtos utilizados para remover manchas de ferrugem de tecido. A fórmula estrutural desse ácido aí eu vou ter a fórmula do ácido oxálico. O exame dessa fórmula mostra que na molécula do ácido oxálico existem entre os átomos ligações o quê? Pessoal, só tem ametal e hidrogênio aí dentro, não tem outra coisa não. Então não é possível uma outra ligação química que não seja uma ligação... Pessoal, Covalente. isso aqui, ó. Covalente. Meu Deus do céu, que dificuldade. Ligação covalente. Então, toda interação aqui dentro, ela é uma interação covalente. Ué, Digão, por que covalente? Pessoal, não tem metal aí dentro, é tudo ametal e hidrogênio. Então, só é possível mesmo haver ligação covalente. Não tem outra possibilidade aí dentro. Não tem como. Então, é isso aí. Vamos pegar, pessoal, agora 3. Lembra-me alguém, por favor, a questão 3, por obséquio. Povo. Alguém leia para mim, por obséquio. Pessoal, vamos lá, gente. Agilidade para vocês ficarem animados. Bora. Ana Flávia. Sinal de vida. Digão, meu negócio travou aqui. Repete a última, por favor. A última, Ana Flávia, o que acontece? Para ser uma ligação deixa eu guardar aqui. Para ser uma ligação iônica, deveria ter ametais na estrutura e metais. Aqui dentro, só há elementos não metálicos e hidrogênio. Então, como você tem ametal e hidrogênio, logo é um composto covalente. As ligações são todas covalentes. Aqui todo mundo compartilha elétron, tá? Porque não tem metal com ametal. É tudo ametal e hidrogênio. Aí ela vai ser covalente mesmo. Tá bom? Obrigada. Nada. Lê para mim a questão 3, por favor. Eu leio, Digão. Leia pra gente. Um dos ácidos mais relevantes na indústria química é o ácido perclórico, HClO4, que é utilizado na fabricação de explosivos, por ser um forte oxidante na produção de herbicidas. Em exames de precipitação seletiva de mucoproteínas, etc. Em exames de precipitação seletiva de mucoproteínas. Em relação à sua fórmula estrutural, é sabido que ela apresenta... Então, vamos lá, pessoal. Lembra que nesse caso, o ácido perclórico, que é um ácido bem forte, tá, pessoal? Bem forte mesmo. Fortíssimo. Ele é um oxiácido. Se ele é um oxiácido, ele tem que ter primeiro hidrogênio ligado ao oxigênio.
Na dúvida, pessoal, coloque o cloro como átomo central e circulem o cloro com oxigênio. E, por último, os hidrogênios. Consultando mentalmente minha tabela periódica, eu sei que o hidrogênio, que está lá na primeira coluna, tem um elétron na última camada, o oxigênio tem 6. Como é que eu vou saber disso? Essa é uma questão que exige a consulta em tabela periódica, ou você já conhece a estrutura eletrônica dos átomos. Mas questões assim, elas vêm, pessoal, acompanhadas de tabela periódica, não tem que decorar não, tá? Mas, ó, consultei a tabela periódica, encontrei 6 elétrons na camada de valência do oxigênio. Por que 6 elétrons? Porque ele se encontra na 16ª coluna da tabela periódica. É da família 6A, então tem 6 elétrons. Cloro, família 7A, 17ª coluna da tabela periódica. Então, ó, tem 7 elétrons. Vou fazer a ligação química aqui, ó. Vou começar pelo mais simples. Eu só vou dar estabilidade para o oxigênio, para o hidrogênio. Ele está completo, tranquilo, tem estabilidade. Vou estabilizar agora o oxigênio, próximo da sucessão aqui, ó. O oxigênio tem estabilidade, o hidrogênio tem estabilidade e o cloro também tem estabilidade. Então, está todo mundo estável, com exceção dos átomos de oxigênio periféricos. Para poder ajudá-los, eu vou compartilhar, a partir do cloro, os elétrons por meio de uma ligação dativa ou coordenada. Ó. Compartilhe um par com esse, sempre aos pares. Compartilhe um par com esse aqui, ó, e compartilhe um par com esse aqui. Pronto. Nós vamos encontrar, pessoal, ligações covalentes comuns e ligações covalentes coordenadas. Elas têm o mesmo comprimento e intensidade que as outras ligações covalentes normais. A diferença é que ela vai ser formada por um par que pertence a um átomo já estável. Então, o cloro já estável ele vai poder ajudar o átomo de oxigênio. Ok? Logo, eu vou marcar aí dentro qual interação. E eu já vou, pessoal, já falar com vocês. Não existe aqui dentro ligação iônica. Impossível. Não tem metal e metal para ver aquela transferência eletrônica. Não tem como não. Eu vou encontrar uma ligação coordenada? Não. Uma ligação covalente simples e 3 ligações coordenadas? Pessoal, tem 3 coordenadas, mas ligação covalente simples tem 2. Não tem uma não, tá? 2 ligações covalentes simples e 3 coordenadas. Ó, isso aqui, ó. Cadê? Ó, assim, ó. Então, parece que eu tô com Parkinson, porque eu não consigo escrever esse trem direito. Ok? Pessoal, coloca o desenhozinho aí do lado para poder entender como é que se deu essa construção. Lembra que eu tenho aqui 2 ligações simples e 3 covalentes coordenadas, ou ligações dativas, que é a mesma coisa, tá? Vou tirar aqui, ó. Pessoal, essa questão da UERJ? Eu acho que é da UERJ essa questão. Pessoal, essa questão da UERJ, deixa eu só puxar um pouquinho aqui, ela me traz um contexto bem legal, bem interessante, só que é um contexto que eu não vou usar para responder a questão não, tá? Lembra que eu falei para vocês? Na dúvida, se você está com um pouquinho de pressa... Meu Deus, o que eu fiz aqui, senhor? Se você está com um pouquinho de pressa, pessoal, leia o enunciado logo. Se for necessário, eu volto no texto base. Caso contrário, não, né? E aqui eu tenho tabela para consultar, um monte de coisa. Então, vamos dar uma olhadinha, por favor. Nessa questãozinha, o enunciado fala do nitrato, do ciclo do nitrogênio. E aqui eu tenho uma tabela que mostra os compostos nitrogenados em planta, bactéria e em animais. Tá? Vou encontrar, pessoal, amônia, nitrato e nitrito. O íon nitrato, íon de geometria trigonal plana, serve como fonte de nitrogênio para as bactérias. Observe as seguintes fórmulas estruturais. Pessoal, uma delas representa o nitrato. Qual? Eu não sei ainda. Mas o meu foco é o nitrato. Digam, qual é a fórmula do nitrato? O pessoal está aqui, ó. Nitrato. Aqui, ó, nitrato. Então, se você não lembrar qual é a fórmula do nitrato, NO3 menos. Esse menuzinho indica um oxigênio sem fazer uma ligação química, com elétron extra.
Ele roubou de alguém. Roubou é pesado, né? No nitrato, o pessoal vai encontrar um nitrogênio e 3 oxigênios. Então, vou desenhar isso aqui, ó. Vou desenhar o meu nitrogênio, ó. Desenhei o nitrogênio. Lembra que ele tem, na camada de valência, 5 elétrons. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Então, quantas ligações, deixa eu até tirar aqui para refazer. Quantas ligações o nitrogênio faz nesse caso? O pessoal, ele faz 3 ligações. Faz 3, ele vai ficar com 5 e ganha estabilidade, fica feliz na vida. Vou colocar os oxigênios, ó. 1 oxigênio, 2 oxigênios, 3 oxigênios. Beleza. Eles têm 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando, pessoal, eu sei disso porque eu consultei uma tabela periódica. Então, é uma questão que exige a consulta à tabela periódica. É uma questão da UERJ. Eu lembro dessa questão. Eu lembro da prova da UERJ, né? Os moleques do CRISPR fizeram uma época. O oxigênio, pessoal, aqui ele vai fazer uma ligação química. Então, vamos lá fazer ligação química? Ó, vou ter uma ligação. Pessoal, o nitrogênio não está estável ainda. Travou. Voltou, pessoal? Voltou? Voltou. Pessoal, o nitrogênio não está estável ainda. Vai fazer ainda mais 2 ligações, ó. Uma ligação, outra ligação química. Ficou feio, mas tudo bem, ó. Estável, porque tem estabilidade com 2 ligações. Estável, porque está estável, pessoal, com 3 ligações. Digamos, esse aqui não está estável, não. Ele está com 6 elétrons dele, mais uma ligação 7. O outro elétron, ele roubou, pessoal, entre aspas, né? Ele pegou de um átomo menos eletronegativo que ele. Como é que eu sei que ele pegou esse elétron? Essa cargazinha de menos mostra que um dos oxigênios está com um elétron a mais. Esse aqui, ó. Uma ligação ele faz com o nitrogênio e ele completa a valência, completa a estabilidade, pegando elétron de um metal ou de um hidrogênio. Então, aqui ele está com 8 elétrons, um que ele pegou de alguém, outro da ligação química. Aqui ele está com 8 porque ele fez as 2 ligações. Nessa estrutura, está todo mundo feliz, tranquilo, suave. Agora, pessoal, esse oxigênio, falta ele ainda 2 elétrons. Vou fazer o que, então? Então, vou fazer isso aqui, ó. Uma ligação dativa. Eu vou notar que o nosso nitrogênio faz uma ligação dupla, uma simples comum e uma ligação que é coordenada dativa, tá? Eu vou redesenhar, pessoal, aqui do lado a molécula, lembrando que eu vou desenhar uma das possíveis formas para ela. Eu posso desenhar ela assim, ó. O nitrogênio com ligação dupla, ligação dativa e ligação comum, sendo que esse aqui está com carga negativa. Digamos, mas por que tem esse cochete? O cochete mostra que alguém está com carga negativa, mas não indica qual o oxigênio, tá? Uma coisa importante, eu comentei com vocês ontem. Uma ligação dativa, eu, Rodrigo, prefiro colocar assim, ó, como seta, porque eu me organizo melhor dessa forma. Mas em concurso, é muito comum se colocar só uma linha. Então, tem autor que faz o quê? Ao invés de colocar a setinha, vai colocar assim, ó. Coloca o nitrogênio, ligação dupla, ligação simples, e vai colocar, pessoal, a chave, sei lá, o cochete, chave, sei lá. Por que ele coloca assim? Porque essa carga pode ser desse oxigênio ou desse oxigênio. E uma das 2 ligações, é comum, a outra é coordenada. Mas, digamos, qual ligação é coordenada e qual não é? Não interessa, eu sei que uma é e outra não é. Agora, qual você quer colocar? Tanto faz. Pode ser a primeira, a segunda, desde que tenha uma dupla, uma simples e uma dativa, a ordem que essa dativa e a simples acontece não importa, tá? Então, eu percebo que a estrutura, pessoal, 2 é que representa o nitrato. Lembrando que uma das 2 ligações aqui dentro é uma ligação dativa, é uma ligação coordenada. Qual? Não interessa, não. Uma é importante ter. Uma tem que ter.
Agora, qual? Não. Tranquilo. Vou apagar. Apaguei. Tranquilo, Digão. Pessoal, aqui é o seguinte. É uma prova, ou é uma questão que não exige consulta de tabela periódica. Por que não exige? Porque ela me traz número atômico. Então, pelo número atômico, você define elétrons na camada de valência. Como é que eu faço isso? Eu defino os elétrons na camada de valência pela distribuição eletrônica, pura e simples. Então, por exemplo, tá? O carbono, vocês já até sabem, quantos elétrons o carbono tem lá na última camada? Pessoal, na camada de valência do carbono existem quantos elétrons? Respondam, por favor. Carbono é o quê em química orgânica? Faz quantas ligações? 4 elétrons. Isso. Carbono é tetravalente. 4 elétrons na camada de valência. Pessoal, nitrogênio, ele tem 5 na camada de valência. Como é que você sabe, Digão? Eu conheço, claro, né? E porque, pessoal, eu fiz a distribuição eletrônica dele. Então, ó, 7, coloca lá em subníveis, diagrama de Pauli. Na última camada tem 5 elétrons. O cloro, pessoal, é só fazer a distribuição eletrônica. Ele vai ter na última camada 7 elétrons. Fez a distribuição no diagrama de Pauli e encontrou 7, tranquilo. Hidrogênio, pessoal, é um clássico. Só tem um elétron, não tem outra coisa para ele, coitado. Nós esperamos sempre que, no caso do nosso hidrogênio, ele faça apenas uma ligação química. Então, uma ligação ele vai fazer com esse elétron. No caso do cloro, ele tem 7 elétrons. Pessoal, vai fazer uma ligação química para ter estabilidade. No caso do nitrogênio, tem 5 elétrons. Quantas ligações eu espero que ele faça, o nosso nitrogênio? Com 5 elétrons na camada de valência, ele vai fazer quantas ligações químicas? Ele pode fazer? Ele vai fazer, é doido? 3. 3. Então, vai ter 3 ligações, ó. Faz 1, 2, 3 ligações. Show! Carbono, pessoal, clássico também. Eu sei que ele é tetravalente, então eu espero que ele faça sempre 4 ligações químicas. Então, olha que legal. 4 ligações, 3 ligações, uma ligação e uma ligação. Eu vou agora julgar as alternativas. A fórmula estrutural N, com ligação tripla aqui no meio, indica que os átomos de nitrogênio estão compartilhando 3 pares de prótons. Tá certo, não? Ou tá errado? Não são 3 pares? Povo. O pessoal fala um tempo pela Mas são elétrons, não são que eles compartilham? Exato, não são prótons, são elétrons. Obrigado. A espécie química NH4+ amônio possui 2 ligações covalentes normais e 2 ligações covalentes dativas coordenadas. Pessoal, o nosso nitrogênio, eu não vou nem montar a fórmula. O nosso nitrogênio tem que fazer 3 ligações covalentes normais. 3. Então, ele tem que fazer 3 ligações covalentes normais. Obrigatoriamente. Dativa está errada também, tá? É uma só. Mas o mais importante é lembrar que ele não faz 2 ligações covalentes normais, ele faz 3 ligações covalentes normais. Eu sei, porque eu conheço a fórmula, a camada de valência dele. Então tá errado. Misericórdia, Senhor. O raio de um cátion é menor que o raio do átomo que lhe deu origem. Pessoal, quando há formação de cátion, lá em propriedade periódica, o elemento perdeu elétron, ele fica menor, o raio diminui, não aumenta. Então, sempre, o raio do cátion é menor que o raio do átomo neutro, do átomo que lhe deu origem. Na molécula CCl4, a ligação entre carbono
o átomo de carbono e os átomos de cloro, pessoal, é covalente. Carbono não é metal, cloro também não é metal, a ligação é covalente. Ó, se numa substância existir pelo menos uma ligação iônica, essa substância é classificada como uma substância, um composto iônico. Certo. Pessoal, eu posso ter 300 ligações covalentes. Tem uma iônica? O composto é iônico, tá? Ah, não, diga, então quando é que ele vai ser só covalente? Se só tiver ligação covalente. Então ele vai ser covalente. Tem uma iônicazinha, umazinha para contar a história, é um composto iônico, tá? Para ser covalente, deve ter só ligação covalente. Tem uma iônicazinha perdida ali no meio, é iônico. Não tem jeito. Deus, me dá paciência com esse negócio, gente. Pronto. Vamos lá. Pessoal, alguém lembra minha questão 2? Eu vou subir logo para cá, porque eu quero logo fazer essa partezinha aqui. Alguém lê a questão 2 para mim, por favor, por obséquio? Por favorzinho. Questão 2. Não queria pedir nada a vocês. Pessoal. Ei, amores. Terceiro ano, gosto tanto de vocês. Lembra a minha questão? É o nosso último ano juntos. Ah, tá. Eu leio, Digão. Obrigado. É a 2? Obrigado, Bárbara. A 2. É importante ressaltar que, em alguns casos, uma mesma forma molecular pode corresponder a dois compostos diferentes. Por exemplo, a fórmula PT-NH432Cl2, representados a seguir pelos compostos A e B. Apenas o composto A possui atividade anticancerígena. Os elementos químicos constituintes do composto A e B e os valores de eletronegatividade desses elementos são apresentados na tabela a seguir. Aí tem os valores. Com base nas informações apresentadas, considere as afirmativas a seguir sobre os compostos A e B. Obrigadinho. Olha só, pessoal, faça uma observação no campo dessa questão. Toda vez que a diferença de eletronegatividade entre dois elementos, entre dois átomos, for maior que 1,7, eu vou ter uma ligação iônica. Vou colocar aqui, ó, ligação iônica. Me perdoem a letra. Pessoal, então sempre, se eu tiver acesso à eletronegatividade e eu diminuir uma pela outra e encontrar um valor maior que 1,7, é porque a ligação ela vai ser iônica. Agora, até 1,7 ela é uma ligação covalente, tá? Digamos, mas por que 1,7? Gerou-se um parâmetro em química para poder julgar quando ela vai ser iônica e quando ela vai ser covalente. Então, em alguns momentos, né, é necessário julgar essa ligação com base nesse quesito numérico, tá? Então, nessa questão eu vou ter a eletronegatividade de cada elemento formador daquela estrutura que está no início da questão. O que eu faço para falar assim, ó, é covalente, é iônica? Eu vou verificar a diferença de eletronegatividade entre os átomos. Se for diferença maior que 1,7, aí, pessoal, é iônica. Agora, até 1,7, a ligação vai ser covalente. Se vocês olharem para essa tabela, nenhuma diferença delas, nenhuma, vai dar, pessoal, nem 1,7, tudo menor que isso. Então, eu posso pegar, por exemplo, as maiores diferenças, hidrogênio e cloro, e vou subtrair, pessoal, um pelo outro, não vai dar, pessoal, 1,7, tá? Vai dar um valor diferente de 1,7. No caso, menor que 1,7. O Adigão não, Digão, olha só, 3,19, 2,20. O pessoal pode fazer a continha, não dá, eu não vou conseguir fazer aqui não, mas não dá 1,7.
Então, toda ligação aí dentro, toda, ela é covalente, tá? Eu estou pegando como parâmetro um valor numérico adotado em química. Então, se você encontra uma diferença de eletronegatividade maior que 1,7, a ligação vai ser iônica. Agora, até 1,7 ela vai ser covalente mesmo, tá? Com base nas informações apresentadas, considere as alternativas, as afirmativas a seguir sobre os compostos A e B. Primeira afirmativa. PT, pessoal, tá vendo? A ligação PT, nitrogênio ou amônia, resulta da doação do par de elétrons do nitrogênio para a platina. Pessoal, essa letra A ela tem um erro. Não é doação. Se vocês forem ver, pessoal, toda ligação ali dentro, ela é covalente, não tem doação aqui dentro. Só tem doação de elétron em ligação iônica. Não tem ligação iônica, não tem doação de elétron, não tem transferência eletrônica. Então, em nenhum momento nessa estrutura que aparece na questão, existe doação de elétron. Existe transferência de elétron. Mas, digamos, por que não existe? Porque não tem nenhuma eletronegatividade diferente aí entre as duas de 1,7. Não tem, não existe. É tudo covalente. Então, em todo momento aí dentro, está havendo o compartilhamento e não a doação. Então, sim, se eu pensar em compartilhamento, existe. Doação, pessoal, não tem não, tá? Digamos, tem ligação dativa aí dentro? Pessoal, tem ligação dativa sim. Da amônia para a platina, a ligação é dativa. Então, essa interação daqui para cá, isso aqui é uma ligação coordenada. Então, se vocês quiserem colocar aí dentro, ó, isso aqui é uma ligação covalente coordenada. Mas doação de elétron não acontece. Toda ligação aí dentro é covalente. Todas as ligações A e B são predominantemente... Pessoal, não tem nenhuma ligação iônica aqui dentro. Não tem. Uai, por que não tem? Porque o parâmetro adotado de 1,7 não existe aí dentro, tá? Não tem nenhuma diferença de entre eletronegatividades maior que 1,7. Nem igual, na verdade. Todas as ligações A e B são predominantemente iônicas. Pessoal, aqui está certo, tá? Ou covalentes, perdão. Aqui está certo. Só tem aí dentro ligação covalente. Apenas ligação covalente. A ligação platina e cloro é exclusivamente covalente. Pessoal, é uma ligação covalente? É uma ligação covalente, sim. Só que é uma ligação covalente dativa. Então, aqui, ó, ou coordenada, tá? Então, se vocês quiserem completar aqui, ela é covalente, sim. É covalente. É covalente coordenada. Coordenada. Mas sim, ela é uma ligação covalente. Só que é uma ligação covalente coordenada, tá bom? Então, ó. Pessoal, aí dentro, a 3 está certa e a 4 está certa, só que ela é uma covalente coordenada, mas está certa sim. Ok? Pergunta? Pessoal. Só uma perguntinha, pessoal. Vocês entenderam esse 1,7? Alguém me fala se entendeu ou não. Ah, Digão, não entendi. Pode falar no chat mesmo. Não tem que ser aqui comigo, não. Eu acho que eu entendi, né? Tipo assim, tem que subtrair os dois valores que tem aí e se fosse... Digamos, maior... se fosse maior que 1,7, aí ia ser iônica? Ia ser iônica. Então, por exemplo, Ana Flávia, me ajuda aí. Se eu for considerar a ligação entre hidrogênio... Não, vou pegar a ligação entre platina e nitrogênio. Platina e nitrogênio. Quanto dá a diferença entre platina e nitrogênio? 0,76. Então, 0,76 é menor que 1,7 é uma ligação covalente ou iônica? Covalente. Covalente, exato. Perfeito, é isso mesmo. Então, pessoal, eu sei quando ela vai ser covalente ou iônica numa questão como essa, por essa diferença.
Mas, Gigão, vou ter que decorar 1,7? Aprender, né, gente? Decorar é uma palavra muito forte. Vamos aprender 1,7. Lembrando que essa questão não exige o uso de tabela periódica. Você tem que pegar do texto, tá? Pessoal, a 2 e a 4, não. A 3 e a 4 estão corretas. Vou apagar aqui, hein? A 3 e a 4 são corretas. Pessoal, aqui eu vou até ler com vocês rapidinho. Um determinado refrigerante contém em sua composição as seguintes substâncias. Dióxido de carbono. Pessoal, dióxido de carbono. Vamos lá. Me ajuda aí. Qual é a fórmula, e pessoal, é muito comum, do dióxido de carbono? Muito bem. CO2. Açúcar, pessoal, esse açúcar aqui que aparece é a sacarose, lá da bioquímica, da biologia. O ácido fosfórico, pessoal, a fórmula do ácido fosfórico. Vai ter que lembrar daquela tabelinha de nomenclatura, tá? H3PO4, corantes e conservantes. Beleza. A respeito das ligações químicas encontradas nessas substâncias, marque a alternativa correta. Pessoal, ácido fosfórico, sacarose e gás carbônico não tem metal e ametal. É tudo ligação covalente, tá? Os átomos presentes no açúcar do refrigerante estão unidos por ligações covalentes. Uai, Digão, por que não iônica? Pessoal, é composto orgânico, só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Tem composto orgânico que é iônico, tá? Mas carboidrato, nesse caso, ele vai ser covalente, não tem metal e ametal. Então, é só covalente, não é iônico. O solvente utilizado no refrigerante é formado por moléculas apolares. Curiosidade, qual é o... aqui tem água, que eu não circulei, não. Qual é o solvente aqui dentro do refrigerante? Pessoal, qual é o solvente? Qual é o solvente? Solvente. E quem é o solvente aqui? Solvente universal, maravilhoso. Água. Vida, água. E a água, pessoal, as suas moléculas são polares, todas. Então, água é molécula polar. E para ser dissolver na água tem que ser polar também. As moléculas do gás do refrigerantes apresentam 4 ligações simples. Pessoal, ele tem 2 ligações duplas. Então, se você for fazer aqui a fórmula do gás carbônico, ele vai ser assim, ó, O dupla, C dupla, O. Então, o gás carbônico tem 2 ligações duplas, uma à esquerda e a outra à direita, tá? E a letra D, eu vou ter que subir, pessoal. Eu vou subir só um pouquinho a minha tela. Ó, vamos lá comigo. Ai, travou, mentira. Pessoal, alguém lembra a letra D aí do livro de vocês? Minha tela travou. Pessoal, alguém lê do livro aí para mim, a letra D? Vou ler aqui, Digão. A fórmula de Lewis do ácido citado refrigerante é... Aí tem a fórmula aqui. Lê a letra E para mim, a última. O ácido fosfórico é um composto iônico. Me ajuda aí, o ácido fosfórico é um composto iônico? Tem metal e ametal dentro dele? Pessoal, hidrogênio, fósforo e oxigênio. Tem algum magnésio, sódio, ferro, ouro, prata, zinco, molibdênio? Não tem. Então, o composto ácido fosfórico é covalente. Ele vai ser molecular, não vai ser iônico. A letra E está errada. A letra D é a correta. Eu faço a fórmula na próxima aula porque travou. Cocô. Mas a aula acabou também, né? Pessoal, a letra D é a correta aí dentro. E deixa eu pedir a vocês o seguinte. Façam as questões propostas todas
desse capítulo, por favor, tá? Não deixe de fazer, não.